Boa noite, gente, tudo bom com vocês? Mais uma live aqui na nossa quarentena da Química, live de número 5, última live, tá? Amanhã vocês não vão ter mais que me aturar aqui no Instagram dando aula de Química pra vocês, tirando a paz de vocês aí, que sei que tá todo mundo vendo Netflix, né? Assistindo a live dos cantores e tal, e o professor vem aqui pra encher o saco de vocês, né? Tô brincando, né, gente? Pessoal, nós fizemos a nossa jornada até aqui. Segunda-feira nós estudamos ligações químicas. Na terça nós estudamos equilíbrio químico. Na quarta, reações orgânicas. Ontem nós estudamos soluções. E hoje nós vamos estudar estequiometria, tá certo? Mas eu não vou só aqui dar um passo a passo para estudar, para entender estequiometria, para resolver a questão. Não. Eu vou dar um background para vocês, dar um conhecimento prévio que vocês precisam para poder entender melhor esse conteúdo, e depois a gente vai passo a passo resolver umas duas questões aqui para fixar melhor esse assunto, tá bom? Antes da gente começar, eu preciso me desculpar com vocês, porque ontem, na hora de resolver as questões aqui, eu peguei algumas questões que eu não tinha resolvido antes da aula, tá? Pressa e tal, é muita correria pra você fazer live assim todo dia, você tem que preparar o conteúdo e tal. Então, eu acabei errando as questões que eu coloquei aqui, tá? Então eu vou resolver novamente essas questões, vou fazer a leitura delas, questões de soluções, e aí quando eu resolver essas questões, aí a gente passa para o assunto de estequiometria, tá certo? Deixa eu só pegar bem aqui de novo o papel, as questões, tá? Foram duas questões que eu acabei me confundindo aqui na hora de resolver. A primeira questão é aquela questão do álcool, né? UFOP Minas Gerais 2009. Durante uma festa, um convidado ingeriu 5 copos de cerveja e 3 doses de uísque. A cerveja contém 5% de etanol. Cada copo tem 0,3 litros de volume. O uísque contém 40% de etanol e cada dose corresponde a 30 ml. O volume total de etanol ingerido pelo convidado durante a festa foi... Na hora de resolver essa questão, eu coloquei como se o cara tivesse ingerido um copo de etanol e um copo de uísque, né? Só que aqui a questão fala que são 5 copos de cerveja e 3 doses de uísque. Aliás, coloquei como se fosse um copo de cerveja e um copo de uísque. Só que foram 5 de cerveja e 3 de uísque. Então deixa eu colocar aqui. Foi 5 de cerveja e vou colocar o uísque aqui do outro lado, né? 3 de uísque. A cerveja, ela tem 5% de etanol. E o uísque, um pouquinho mais forte, tem 40% de etanol. Tá certo? E aí o camarada ingeriu 5 copos de cerveja, cada copo tinha 0,3 litros, eu vou colocar 300 ml aqui para facilitar a conta, tá? 300 ml. O de uísque, cada dose tinha 30 ml. 30 ml, tá certo? Então bora lá resolver a questão, ó. A concentração em porcentagem de volume, lembra, você divide o volume do soluto pelo volume total, multiplica por 100%. Vou colocar a fórmulazinha aqui no canto. Porcentagem, volume do soluto dividido pelo volume total. Aqui a porcentagem da cerveja é 5%, então eu já coloco aqui porcentagem, ó. Vou colocar aqui na frente. 5 sobre 100, né, que é 5%, igual volume do soluto eu quero descobrir, dividido pelo volume aqui de etanol, né? Aliás, o volume do copo de cerveja, que é 300 ml. 300. Agora eu quero isolar aqui o volume do soluto, que é o que eu quero descobrir, não é isso? Então, joga o 300 para o outro lado, multiplicando, vai ficar assim. O volume do soluto é igual a 300 vezes 5 dividido por 100. Corto o zero aqui, corto o zero aqui. 3 vezes 5, 15 ml. Só que ele não tomou um copo, ele tomou 5, né? Então 15 vezes 5, que dá 75 ml de cerveja, de etanol na cerveja que ele tomou, tá? Agora bora lá para o etanol do uísque. O etanol do uísque é o seguinte: mesmo sentido, ó, mesma fórmula, tá? Já vou colocar até os valores. É 40%, então é 40 sobre 100 é igual
o volume do soluto, que é o que eu quero descobrir, sobre 30. Joga o 30 para o outro lado multiplicando. O volume do soluto é igual a 30 vezes 40 dividido por 100. Corta o zero aqui, 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 aqui. 3 vezes 4, 12. 12 ml. Só que ele não tomou uma dose, ele tomou 3 doses de uísque. Então 12 vezes 3, que dá 36 ml. Agora eu somo o etanol da cerveja com o etanol de uísque, né? 75 mais 36 é igual a ressaca, né? Não, 111, tá? 111 ml. Beleza? Essa daqui é a segunda questão que eu resolvi ontem. Certo? Agora eu vou apagar isso aqui e aí a gente vai resolver a outra. Tá dando pra ver tudo aí direitinho? Os números, certo? Beleza. Aí aqui. Bora ver aqui a outra questão, ó. Diz o seguinte: o volume em ml de uma solução 0,5 mol por litro de AgNO3 necessário para preparar 200 ml de uma solução 0,1 mol por litro desse sal. Ó, ele está aqui dizendo que ele tem uma solução, ele quer uma solução 0,1 mol por litro e ele quer 200 ml dessa solução. Ele quer 200 ml dessa solução. E para preparar essa solução, ele tem lá uma solução de AgNO3 que é 0,5. Essa aqui é a concentração de referência que ele tem. 0,5 mol por litro. Eu me confundi ontem para fazer essa questão aqui, porque eu pensei que isso aqui era uma questão de diluição. Aí eu coloquei lá C1V1, C2V2 e o resultado não batia, tá? Fiquei confuso. Mas aí depois eu fui pesquisar um pouquinho, eu descobri, matei essa charada aqui. Que é o seguinte, ó. Ele quer preparar essa solução aqui, uma solução 0,1 mol por litro com 200 ml, tá? E para preparar essa solução, ele tem essa daqui. E aí ele quer saber quantos ml ele vai tirar, aliás, quantos mols ele vai tirar disso daqui para colocar nessa daqui. Primeiro, para fazer isso, eu tenho que descobrir qual vai ser o número de mols que uma solução 200 ml 0,1 mol por litro tem, tá? Sabendo esse número de mols, eu jogo aqui na fórmula da concentração e descubro qual é o volume que eu vou ter que tirar. Bora lá, ó. Concentração é N sobre V, né? Aqui eu tenho concentração e tenho volume. Vou colocar aqui a concentração, 0,1 mol por litro igual número de mol que eu quero descobrir e o volume é 200 ml. Eu vou colocar em litro porque a concentração aqui está mol por litro, tá? Então, 200 ml dá 0,2 litros, né? Jogo 0,2 para o outro lado multiplicando, vai ficar o número de mols é igual a 0,2 vezes 0,1. Isso daqui vai ser igual a 0,02. Descobrir qual vai ser o número de mols que eu vou ter nessa solução bem aqui. E é o número de mols que eu quero tirar de uma solução 0,5 mol por litro. Agora, eu tenho o número de mol, tenho concentração, agora eu vou descobrir o volume. Concentração é igual a N sobre V. Concentração eu tenho 0,5 igual, número de mols eu tenho 0,02 dividido pelo volume. Para isolar esse volume, ó, joga o volume para cá, joga 0,5 para lá, ó. Volume vai para cá multiplicando, 0,5 vai para lá dividindo, vai ficar assim, ó. O volume é igual a 0,02 dividido por 0,5, ok? 0,02 dividido por 0,5, deixa eu ver esse sinal aqui de igual, e isso aqui vai dar igual a 0,04 litros, que é igual a 40 ml. 40 ml, que é a alternativa D de dado, tá? D de dado. Então, feita essa correção aí,
A gente vai agora para a nossa aula de estequiometria. Tá? Vou apagar aqui. Se você acompanhou ontem e quer salvar essa resolução aqui, tira um print aí, beleza? Quem está no grupo tem essa lista com as questões de ontem. Então, tira o print, salva aí na galeria, posta, me marca, beleza. Vou apagar aqui. Bora lá para nossa aula de estequiometria. Subir aqui em cima para o pessoal saber do que eu estou falando, né? Estequiometria. Gente, a estequiometria na química, ela é o estudo das quantidades de substâncias numa reação química, tá certo? Estudo das quantidades de substâncias na reação química. Lembra sempre disso. Agora, pergunta, questionamento. Como é que eu vou saber as quantidades de substâncias numa reação química se eu estou trabalhando com átomos, com moléculas? Como é que eu vou pesar um átomo, uma molécula? Como é que eu vou saber qual é essa quantidade? Como é que eu vou saber quantos átomos que estão numa reação? Eu não tenho uma balança que seja tão precisa que eu consiga pesar um átomo, não é mesmo? Que eu consiga pesar um átomo. Então, a partir disso, a partir desses questionamentos, os cientistas foram descobrindo, desenvolvendo técnicas para você fazer essa representação do mundo atômico, só que no dia a dia, tá certo? Então, uma das primeiras coisas que surgiram, que vão servir de base para o nosso elemento, para o nosso estudo aqui, é a massa atômica. Massa atômica. Como é que eu vou pesar um átomo, meu Deus do céu? Professor, como é que eu vou fazer para pesar um átomo? Gente, o que acontece é que se utilizam valores de referência, tá certo? O elemento que serviu de referência para eu saber a massa, ou para eu calcular a massa de todos os outros, foi o carbono, o isótopo 12 do carbono. Então, a massa atômica foi definida como 1/12 da massa do carbono 12, tá? Do carbono 12. 1/12 da massa do carbono 12. Se você não sabe, o carbono 12, ele é um átomo que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons, tá certo? Por isso que colocaram esse 12 aqui. Esse 12 aqui é o número de massa do átomo de carbono, tá certo? Então, a partir da massa do átomo de carbono foi calculada as massas de todos os outros elementos. Por exemplo, o magnésio, ele é o elemento número que tem a massa 2 vezes maior que a do carbono. Então, a do carbono não é 12, então a do magnésio vai ser 24, tá? Carbono é 12, magnésio vai ser 24. Simples, né? Bem simples, bem tranquilo. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem 1/12 da massa do carbono 12. Então a massa do hidrogênio vai ser 1, né? Consequentemente vai ser 1. Isso aqui. Presta atenção que o professor apaga rápido. Gente, um dos primeiros cientistas a propor que existia alguma relação entre a quantidade ali, aquele númerozinho 12, que é a massa atômica, e a massa real dos elementos, foi um cientista chamado Amadeu Avogadro. Quando eu falo massa real, quer dizer a massa em gramas aqui que a gente consegue pesar, tá bom? O que o Amadeu Avogadro disse? Ele disse que a massa atômica de um elemento era numericamente igual à massa em gramas daquele elemento ali, tá? E ele viveu a vida dele toda buscando um número que pudesse representar essa quantidade, tá? Essa quantidade, esse número é o que a gente chama de constante de Avogadro. Essa constante, que eu chamo de N, A, é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23, tá bom? Esse número ele é conhecido por ser número de partículas contidas em 12 gramas de carbono 12. Em 12 gramas de carbono 12. Ou seja, eu pego esse valor de referência que eu tenho
lá da tabela periódica, que é a massa atômica, que eu chamo de U, e aí eu transformo ele para o valor da nossa realidade, tá certo? E hoje a gente sabe que 12 gramas de carbono 12 tem essa quantidade bem aqui de átomos. 12 gramas, aliás, 1 grama de hidrogênio, que a massa do hidrogênio é 1, né? 1 grama de hidrogênio tem essa quantidade aqui de átomos, tá certo? Por exemplo, o elemento número 3, né? Que é o lítio, que ele tem uma massa igual a 6. O lítio, 6 gramas de lítio, vai ter essa quantidade aqui de partículas, tá certo? A partir disso, a gente tem o que nós chamamos de número, aliás, o número não, o conceito do o mol, né? O mol. O que é o mol? O mol, ele é uma quantidade igual, por exemplo, dúzias, né? Um cento, que a gente chama que é uma centena. O mol, ele é uma quantidade. Ele é uma quantidade que representa uma coleção de 6,022 vezes 10 a 23 unidades de qualquer coisa. Que nesse caso aqui são átomos e moléculas, tá? São partículas. Então a gente tem esse conceito de mol. E a partir desse conceito de mol, eu posso ter uma coisa que eu chamo de massa molar. O que é a massa molar? A massa molar é a quantidade a massa em gramas, né, que eu tenho em 1 mol de substância, tá? É a massa molar. Massa molar. Isso aqui separar aqui só. Massa contida em 1 mol de qualquer substância. Isso aqui é a massa molar. Não é o mol, tá? Massa molar. Beleza? Essa massa molar, ela tá lá na tabela periódica. Deixa eu só pegar minha tabela aqui. Aí. Tá lá na tabela periódica, ó. Cada elemento, ele tem uma massa, tá? Ó, que fica bem aqui embaixo. A partir disso, eu consigo eu posso calcular o número de mols, certo? Posso calcular o número de mols. O número de mol, ele é definido como sendo N é igual a massa em gramas dividido pela massa molar em gramas por mol. Só isso daqui é uma grande introdução ao estudo da química, tá certo? Isso daqui eu tenho certeza que muitos de vocês já estudaram. Eu estou só dando uma revisada antes da gente entrar propriamente nas nossas questões de estequiometria, porque a gente precisa refrescar um pouco esses conhecimentos para estudar estequiometria, certo? Então, lembra disso daqui, tá bom? Que é o número de mols. Agora a gente vai ver aqui o passo a passo de como resolver questões de estequiometria. Que inclusive eu até já fiz um vídeo sobre isso que está aí no meu IGTV, tá certo? Como resolver questões de estequiometria em alguns passos simples, tá? E esses passos simples são basicamente 3. Primeira coisa, você vai ler bem a questão, tá? Vai interpretar, e aí você vai pegar aqueles dados ali, extrair aquela reação química, aquela equação química que está ali na questão implícita ou explícita, e você vai balancear essa equação química, tá? Se houver mais de uma reação, porque às vezes a gente tem reações que estão em sequência, você vai ter que fazer o somatório dessas reações e extrair a reação global, tá? Para você extrair ali uma relação, para você fazer uma regra de 3. Segundo passo, você vai pegar aquelas informações ali que você obteve da sua equação química e vai escrever uma regra de 3. Uma regra de 3
A partir dessa regra de 3 você vai conseguir descobrir as quantidades de substâncias que a questão está te pedindo. Tá certo? Monta a regra de 3, resolve. Não sabe o que é regra de 3? Meu Deus do céu, eu sei que tem gente que não sabe, mas a gente tem que estudar. E quando eu estiver fazendo aqui, vocês vão descobrir muito bem como é que funciona a regra de 3, tá? Vou pegar bem aqui o meu leitor, que eu vou agora responder uma questãozinha aqui com vocês. Uma não, duas. Responder duas questões aqui, para a gente fixar um pouco esse conteúdo e para que vocês entendam como é que funciona a questão da estequiometria. Ó, questão, Fulvert, São Paulo. Considere a experiência. A uma solução aquosa que contém 10 gramas de hidróxido de sódio, adiciona-se lentamente 9,8 gramas de ácido sulfúrico puro e depois água, de modo a obter 1 litro de solução. Letra A. Representar com fórmulas químicas a reação que ocorreu nessa experiência. Letra B. Calcular a massa de hidróxido de sódio que não reagiu com o ácido. Bom, eu vou ter que primeiro representar com fórmula química o que aconteceu e depois calcular a massa de hidróxido de sódio que não reagiu. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Primeiro, ó, ele está dizendo que está reagindo hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Não sabe o que é hidróxido de sódio? Calma que o tio te mostra aqui, ó. NaOH. E o ácido sulfúrico é o H2SO4. Essa daqui é a reação. O que é que essa reação aqui vai formar? Vai formar o sulfato de sódio, que é o Na2SO4, e vai formar também água, porque esse OH aqui junta com esse hidrogênio, né? Mais H2O. Mais H2O. Vamos balancear agora a equação. Vamos balancear a equação. Ó, aqui eu tenho um sódio, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho um hidrogênio mais 4, 5 hidrogênio. Aqui eu tenho 4, 5. Aliás, oxigênio. Hidrogênio eu tenho 2 e tenho 2. Como é que eu faço para balancear? Eu tenho que colocar o número 2 aqui para balancear esse sódio. Certo? Primeiro começa pelo metal. Depois a gente passa para os metais. Agora eu tenho 2 átomos de oxigênio mais 4, 6. E aqui eu tenho 4 e 1, 5. O que eu faço? Coloco um 2 bem aqui. Aí eu fico com 2 oxigênios mais 4, 6. 4, 2 vezes 1, 2, dá 6. Hidrogênio, tenho 2 hidrogênios aqui, né? Mais 2, 4. E aqui, 2 vezes 2, 4. Está balanceada a minha equação. A relação que ele está pedindo na questão é entre hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Aqui, só nessa equação balanceada aqui, eu já respondi a letra A. Tá? A letra B, ele quer calcular a massa de hidróxido de sódio que não reagiu com o ácido. Então, eu tenho que agora estabelecer uma relação entre a quantidade de hidróxido de sódio e a quantidade de ácido. E aí eu percebo que 2 mols de NaOH, eles reagem completamente com, estão para 1 mol de ácido sulfúrico. H2SO4, tá? H2SO4. Então, eu tenho que saber, para resolver essa questão, qual é a massa molar do hidróxido de sódio e a massa molar do ácido sulfúrico. Deixa eu só conferir bem aqui. Massa molar do hidróxido de sódio é 40. Então, eu coloco 2 vezes 40, porque a relação é 2 para 1. Está para 98, que é a do hidróxido de sódio. 98 gramas por mol. Certo? Estou pegando aqui, né? Então, qual foi a quantidade de hidróxido de sódio que ele colocou aqui para reagir? Aliás, de hidróxido de sódio não, de ácido sulfúrico. Ele colocou 9,8. Então, 9,8 gramas vão estar para X. Ok? Agora, é só a gente fazer a regra de 3. Ó. Esse vezes esse vezes esse. Lembra? A regra de 3 é isso. A partir de 3 números que estão relacionados, eu descubro um quarto. E aí o X aqui vai ser igual a 2 vezes 40 vezes 9,8 dividido por 98.
98. Que vai dar igual a 8 gramas. Olha só, eu descobri qual vai ser a quantidade de hidróxido de sódio que vai reagir completamente com esses 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Só que ele não quer saber isso, ele quer saber qual é a massa de hidróxido de sódio que não reagiu com ácido, que não reagiu. E lembrem que no enunciado da questão fala que ele adicionou 10 gramas de NaOH. Se eu descobrir que 8 gramas reagiu e ele adicionou 10 gramas, a quantidade que não reagiu é igual a 2 gramas, tá? 2 gramas não reagiu, porque é só 10 menos 8. Vou até colocar aqui. Massa que não reagiu, aqui, Mn, é igual a massa total menos a massa que reagiu, que vai dar igual a 10 menos 8, que é igual a 2. Tá certo? Só isso. Acompanhe o passo a passo. Ó. Escreva a equação balanceada. A partir da equação balanceada, eu encontro a relação que está existente entre os reagentes. A partir dessa relação existente entre os reagentes, eu escrevo a minha regra de 3, com os dados que a questão vai me dar. Depois, resolvo a regra de 3, matei a questão. Certo? Vou apagar aqui. Bora lá, próxima questão. Aqui, ó. O ácido sulfúrico em produção industrial resulta de reações representadas pelas equações. Eu vou escrever as equações aqui, tá? Calcular a massa de enxofre em quilogramas necessária para produzir 1 tonelada de ácido sulfúrico. Vou escrever aqui as reações. As reações são essas aqui. Enxofre mais O2 forma SO2. Dá um espacinho aqui para mim. SO2. Segunda reação. 2SO2 mais O2 vão formar 2SO3. Terceira reação. SO3 mais H2O vai formar o H2SO4. Escrevi todas as equações. Essas equações aqui elas já estão balanceadas. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar essa equação aqui todinha, que aí eu vou conseguir o que eu chamo de equação global. Só que antes de fazer esse somatório, eu tenho que olhar quais são os elementos que estão em comum em membros diferentes. Por exemplo, ó, eu tenho SO2 aqui, eu tenho SO2 aqui, eu tenho SO3 aqui, eu tenho SO3 aqui. Então, eu tenho que cancelar essas quantidades. Só que eu não posso cancelar assim. Eu tenho que primeiro multiplicar essa equação aqui por 2, tá? E essa daqui também por 2. Multiplicando por 2, vai ficar todo mundo igual a 2 aqui, ó. 2 enxofre, 2 O2, 2 SO2. Multiplicar de baixo por 2 também. Vou ficar com 2H2SO4, 2H2O e 2SO3. Quando eu for somar, ó, eu vou ter o elemento que está desse lado e desse lado, igualzinho. Então eu corto. É igual lá na equaçãozinha do primeiro grau. SO2 está aqui também. Eu vou lá e pá. Cortei quem podia cortar. Agora eu faço o somatório para encontrar a equação global. 2S mais. Tem 2O2 aqui e aqui tem 1O2. Então vai ficar 3O2, né? Mais 2H2O. Que forma 2H2SO4. 2 mol de ácido sulfúrico. Agora, eu já encontrei a equação. Está balanceada, né? E aí eu tenho que ver a relação entre o enxofre, que é o que ele está pedindo, e o H2SO4. Que é justamente ele quer saber qual é a quantidade de enxofre que ele precisa para produzir 1 tonelada de H2SO4. Já tenho a minha relação, que é 2 para 2 ou 1 para 1. Então, 1 mol de enxofre produz 1 mol de H2SO4. Agora, bora lá resolver. Ó.
Vou escrever minha regra de 3. A massa do enxofre é 32, né? 32 gramas de enxofre. A massa do ácido sulfúrico é 98. 32 gramas de enxofre está para 98 gramas de ácido sulfúrico. Só que eu quero produzir 1 tonelada, então é 10 elevado a 3 quilogramas. Isso aqui está para X. Agora resolvo minha regra de 3, esse vezes esse fica X igual a 32 vezes 10 a 3 dividido por 98. Isso daqui vai dar igual a 326, para não perder muito tempo, 326,5 quilogramas. Tá certo, gente? Com isso, nós encerramos a nossa quarentena da química. Eu gostaria muito de agradecer você que está comigo aqui agora. Gostaria de agradecer também você que esteve comigo aqui todos os dias, de segunda até hoje, porque isso aqui para mim é um grande desafio. Eu não tenho muita facilidade para estar aparecendo assim na frente das câmeras, tá? Eu sou professor, tenho uma certa facilidade para falar, para me comunicar com o meu público, com os meus alunos. Me considero um bom professor, só que depois de fazer isso tudo, eu percebi que eu ainda tenho muito a melhorar, muito mesmo, de verdade, gente. Então, queria agradecer você por fazer parte do meu crescimento profissional aqui no Instagram. Então, você que está aqui comigo agora, mais uma vez eu peço que você tire o print, me marque lá nos seus stories e poste lá, Quarentena da Química, eu fui, tá bom? Então, tchau, beijo!